Café, forró e política. Café e conversa. Muito bem, para você que se liga aqui na sua Rádio Cidade, no nosso Café, Forró e Política, estamos chegando, né, com o nosso Café e Conversa nesta semana eleitoral. Ontem nós tivemos aqui o Armandinho, tá certo, do Solidariedade, e hoje a gente vai bater um papo com Michele Santos do PSOL, tá? Essa semana inteira é dedicada apenas aí aos candidatos à majoritária aqui do município de Caruaru, tá bom? A gente reforça que a nossa entrevista, ela tem 20 minutos com o candidato, tá certo? E no fim da entrevista a gente ainda dedica mais 30 segundos para as considerações finais. Então, todos os candidatos, a gente até debateu isso em reunião com as assessorias e os representantes do partido. Lembrando mais uma vez que a nossa entrevista fala exclusivamente de cultura, porque o nosso programa é cultural, né? Seu Benedito tá acompanhando a gente, seu Barrinha, tá certo? A Carla, o Júnior, o Tonho, toda essa galera que trabalha no âmbito cultural, né? A Edivalda tá com a gente também, então a gente vai falar só de cultura, questão cultural aqui da cidade. Vamos bater um papo com Michele Carine dos Santos Siqueira, tá certo? Que tá aí com 39 anos e faz parte da Federação PSOL Rede. O tempo começa a partir de agora. Michele, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Café Forró e Política, o nosso Café e Conversa, chegando aqui. Vamos falar muito do plano de governo, também de algumas outras questões ligadas à cidade, mas eu quero começar falando no seu plano de governo, que é da comercialização do espaço público, certo? Porque eu percebi que, de certa forma, há uma crítica ali no plano de governo à comercialização do espaço público e à uniformização cultural nos bairros aqui de Caruaru. Agora eu queria saber da Michele como é que ela pretende equilibrar, né, a promoção de expressões culturais com a necessidade de desenvolvimento econômico e geração de emprego em áreas onde a presença comercial é muito forte. Muito bom dia. Bom dia, Lucas. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom, Lucas, a gente tem uma crítica muito grande a esse processo de mercantilização da cultura. A cultura e os fazedores de arte, de cultura em nossa cidade, a gente tem que entender que a cultura ela é um patrimônio público, né? E ela precisa ser incentivada pelo poder público. Sim. Quando a gente deixa a cargo do mercado a escolha de quem vai fazer sucesso, por exemplo, ou dos investimentos no âmbito da cultura, a gente determina que a cultura, a lógica utilizada para fomentar a cultura é a lógica do mercado e não a lógica do que é público. Porque a cultura faz parte da nossa vivência, a cultura de uma cidade, a cultura de uma região, ela faz parte da identidade de pertencimento do povo a esse lugar. Então, quando a gente fala nesse processo de mercantilização, e aí é muito complexo, em 20 minutos a gente não ia conseguir discutir, mas a gente fala que a gente precisa ter um equilíbrio entre a geração de emprego e renda, a necessidade de exploração desses espaços culturais, de exploração comercial também, com a promoção e o fomento das nossas tradições, da cultura que a gente tem. Então, assim, é uma questão extremamente complexa, mas que a gente sabe, porque a gente tem exemplos como, por exemplo, Olinda. Olinda consegue manter suas tradições, consegue manter a vivência e o pertencimento daquela cidade sem necessariamente abrir mão da exploração comercial. Então, assim, há sim uma possibilidade e a gente pretende construir essas possibilidades junto com as pessoas que fazem cultura em nossa cidade. Na prática, como é que seria? Na prática seria o seguinte, a gente iria... Primeira coisa, veja, a gente precisa, primeiro, incentivar, fomentar e investir nos nossos fazedores de cultura local. Seja de todas as expressões culturais, mas principalmente daquelas que nos insere no mundo da cultura enquanto povo, enquanto gente. Quer ser caruaruense, Lucas? Sim. Como a gente é visto lá fora e como a gente se... Pronto, quando eu chego em qualquer lugar do Brasil, que eu falo, eu sou de Caruaru, alguém vai dizer assim, eita, é a cidade que tem a feira, né?
Sim. Ah, é a cidade do São João. Então, como a gente é conhecido? Então, isso faz parte do nosso pertencimento. Então, a gente precisa, de certo modo, tomar para si a responsabilidade de manter isso, de fazer com que a nossa cidade fortaleça esses espaços. A gente percebe, na prática, que o que há? Há uma usurpação da nossa cultura pelo mercado. Não estou dizendo que a gente não tem que ter o mercado, que a gente não tem que ter, por exemplo, patrocinadores, a gente não tem que ter espaços privados em nossos eventos, nos nossos grandes eventos. A gente tem que ter. Mas como equilibrar isso? Esse é o grande desafio. E a gente sabe como equilibrar. A gente sabe como equilibrar porque a gente entende que cultura se faz com o povo. Cultura se faz com quem faz arte. Cultura não se faz dentro de um gabinete falando com empresários. Cultura se faz trazendo os artistas da cidade para conversar, trazendo os artistas da cidade para dizer, a gente precisa investir aqui. Cultura, por exemplo, o São João a gente não faz apenas em um mês. O São João precisa ser uma vivência nossa. Caruaru, se diz, né, lá 1980, o trio nordestino eternizou Caruaru como a capital do forró. A música de Jorge de Altinho, Exatamente, uma música de Jorge de Altinho. Então, eternizou. A gente se auto-intitula capital do forró. Mas eu te pergunto, Lucas, se tu quiser trazer um amigo teu de fora e dizer assim, vamos conhecer Caruaru. Ah, capital do forró. E você trouxer em uma época que não é São João para Caruaru. Você vai conseguir encontrar um forró aqui em Caruaru? Se conseguir, vai ser muito difícil. Seja público ou seja privado. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala também na construção, certo? De nossa identidade, mas no fomento. Por quê? Porque se a gente deixa, como eu disse, a cargo do mercado, na lógica, o mercado vai investir em o que dá dinheiro para eles. Sim. Porque eles querem lucro. Então, de quem fica? Onde fica o papel de quem vai fomentar a nossa cultura? Do poder público. Então, a gente assumindo a gestão de Caruaru, a gente vai fazer, primeiro, uma ampla revisão, né, do nosso... vai fazer uma conferência municipal para avaliar o plano municipal de cultura. Por quê? Porque através desse plano e das modificações que a gente precisa implementar, a gente vai, primeiro, colocar a cultura no orçamento, porque a gente tem, né, é indicado que se invista pelo menos 2% do orçamento municipal, né, em cultura. De acordo com a Unesco, com 1%. Mas de acordo com outros órgãos, 2%. A gente traz a proposta de uma meta de investir 3%. Porque a gente quer fazer com que Caruaru... quem faz cultura, a cultura ela interfere não só na geração de emprego e renda, ela interfere na educação, ela interfere na vivência, ela interfere na cidadania, ela interfere em diversos aspectos que a gente precisa levar em consideração. Então, não é porque eu faço um evento, quando a gente traz a cultura para além dos grandes eventos, a gente traz essa cultura que a gente transforma, seja no espaço educacional dentro das escolas, seja nas comunidades, seja trazendo para os equipamentos públicos de cultura eventos que a gente possa construir de forma regional e a nível nacional, seja também fazendo uma agenda cultural em Caruaru permanente. Michele, ainda sobre esses 3%, né, a gente sabe que é bem acima da recomendação da Unesco, exato, que é 1%, mas de onde viria esse recurso adicional, né, e quais áreas, né, do orçamento municipal poderiam sofrer cortes para comandar esse aumento? Primeira coisa, Lucas, não precisa sofrer cortes. Caruaru é uma cidade muito rica. Caruaru vai ter ano que vem uma dotação orçamentária em torno de 2 bilhões de reais, Lucas. Você sabe quanto Caruaru pagou esse ano já de juros e amortização dos juros dos empréstimos feitos pelas últimas gestões? 22 milhões. Está previsto 40 milhões para pagamento de juros da dívida pública de Caruaru esse ano. Então vamos citar um exemplo. Tem 40 milhões a menos, então, desses 2 bilhões aí. Exatamente. A partir do ano que vem, segundo a Michele. Então, de onde danado vai tirar os 3%? A gente tem como tirar de diversas áreas, Lucas. A gente tem como adequar. Eu não digo que o orçamento desse ano, porque quem faz o orçamento do ano que vem, é importante a gente dizer, não é a gente. Quem faz o orçamento do ano que vem e quem estabelece as prioridades é a gestão atual. É porque tem um período de transição, né? Exatamente. A gestão atual é quem conduz, né, e inclusive o legislativo que aprova a LO, né, a lei orçamentária, é desse mandato, não é do próximo. Então a gente não vai ter como interferir, principalmente no primeiro ano. Mas nos próximos anos a gente vai fazer um grande estudo, né? E não só um grande estudo, a gente vai trazer fomentos para Caruaru.
é muito fácil vender a nossa cultura porque a nossa cultura é rica. É muito fácil a gente angariar recursos federais, estaduais, para que a gente possa fomentar a nossa cultura. Porque faz parte do ser caruaruense, o ser caruaruense faz parte do ser nordestino, por exemplo. A nossa cultura, a nossa cidade é uma das mais cantadas. Caruaru é uma cidade extremamente cantada. Eu tava esses dias escutando diversas... Eu coloquei no Spotify, né? Músicas sobre Caruaru. Gente, é muita música, sabe? E quantas músicas foram eternizadas sobre a nossa cidade? Luiz Gonzaga eternizou diversas músicas sobre a nossa cidade, sobre a nossa feira, sobre o nosso modo de ser, nosso modo de viver. Então, assim, a gente precisa, de fato, priorizar a nossa cultura, porque através dela a gente cria essa identidade, a gente faz com que um jovem, eu tenho um filho de 20 anos, e com toda certeza, esse jovem de 20 anos, ele não teve a mesma vivência com a cultura de Caruaru que eu tive. Daquela cultura cantada lá pelo trio nordestino, da capital do forró. Mas são épocas diferentes. São épocas diferentes, a gente precisa modernizar, a gente precisa mudar a forma de fazer cultura, mas a gente não pode perder a nossa... onde a gente pisa, o chão que a gente pisa, a nossa tradição. Isso não pode se perder no tempo. Não é porque a gente evolui culturalmente, civilizatoriamente, não é porque surgem novas expressões culturais que a gente vai apagar as existentes e que a gente vai deixar de construir essa identidade e esse pertencimento que a gente precisa ter. Michele, se a gente for analisar no São João, tá certo? O local que mais atrai pessoas é o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, mas só num dia que tem uma atração nacional, tá certo? E que possivelmente não vai ser forró. Mas tu pensa essa questão do São João, tá certo? Pra que atraia esse público, mas mantendo a cultura, né? E se outra pergunta ainda seguindo essa mesma pegada, mantém o formato do São João? A gente precisa manter esse formato e, aos poucos, introduzindo. Porque, veja, quando a gente fala de mercado, a gente fala... O gosto também é criado, Lucas. O gosto é criado e fomentado pelo capital, pelo dinheiro. Então, se eu tenho investimento em, por exemplo... pronto, a gente sabe que a estrutura do São João precisa trazer atrações nacionais e é importante. Porque é um momento também que a gente dá a oportunidade dos nossos jovens, por exemplo, ter acesso a atrações que... em outras ocasiões não poderiam ter, entendeu? O que a gente não pode deixar, e aí existem mecanismos da gente alinhar e da gente equalizar essa participação. Por exemplo, no palco principal, a gente ter um número mínimo de artistas da cidade que tenham que cantar lá, que tenham que se apresentar. A gente fazer parcerias com essas atrações de fora. Não custa nada ter lá no contrato, você vai ter que chamar um artista local e fazer uma música com ele. Você promove esse artista. Você traz também... E se não aceitar? E se não aceitar, não é contratado. E se o patrocinador pedir pra trazer? Aí o patrocinador que... a gente precisa ter regra. Aí sai o patrocinador. Não, veja. Aí essa é a questão, veja. Quando a gente senta, eu faço negociação minha vida toda, Lucas, eu trabalho com isso. Eu trabalho com negociação com poder público, certo. Não negociação mercantil, negociação de povo, né? Sim. Que eu trabalho com movimento social. E quando a gente senta na mesa para fazer uma negociação, Lucas, a gente precisa colocar nossas prioridades. E eu não tenho dúvida, tu acha mesmo que alguém não vai querer investir no São João? Quanto é de retorno que essas pessoas não têm também? Sim. A gente é rico. Então a gente, é com a de altivez, Caruaru tem uma cultura forte. O nosso São João é o maior São João e o melhor São João do mundo. A gente não se intitula assim, a gente tem que agir assim. Não é baixar a cabeça para o mercado. Porque se a gente baixa a cabeça no mercado, ele se sente em cima. Então, um gestor altivo, um gestor que sabe a riqueza que tem para ser vendida, não vai baixar a cabeça e não vai se curvar por conta do mercado. A gente não vai deixar de arrumar patrocinador. Nem nos piores momentos do São João de Caruaru, a gente ficou sem patrocinador. Sim. Agora, a gente precisa ter regras. Olinda fica sem patrocinador? Não pode tocar lá uma banda de axé, não pode tocar um samba lá. Fica sem patrocinador? Vai lá. Não fica. Porque a Olinda reconheceu a riqueza da sua cultura. O problema de Caruaru é que os nossos gestores não reconhecem, não valorizam a riqueza da nossa cultura e a riqueza dos nossos fazedores de arte em Caruaru. Então a gente vai construir um novo plano municipal de cultura baseado no fomento aos nossos artistas locais, às nossas tradições. Óbvio, também a gente precisa colocar nesse plano as novas expressões culturais que tem na cidade, ligadas à cultura de rua, ligadas a diversas outras expressões culturais que a gente tem e as diversas outras formas de se fazer cultura. Agora, sem
tirar o pé do chão, principalmente em relação ao São João. O São João precisa ser um mecanismo de fomento da nossa cultura e não um lugar de destoar o que é nosso, a nossa riqueza. Então, seguindo nessa pegada, o Polo Azulão, ele que é um polo alternativo, Também não fomenta muito a nossa cultura. Fomenta. Certo. Veja, a gente não quer apagar as outras culturas. Veja, cultura é uma construção social, Sim. certo? A gente não está dizendo aqui que não vai ter outras atrações, que não vai ter outros polos, que a gente não vai fomentar, por exemplo, o polo alternativo. Precisa ampliar, é o contrário. Entendeu? E os polos alternativos, a gente tem como fazer. Não, mas ele ia pra onde em si? Porque, por exemplo, um grande problema ali do Polo Azulão é a mobilidade. Caruaru não tem via de acesso. Exatamente. Então, se a gente amplia o Polo Azulão no dia de Edson Gomes, no São João desse ano... Eu sei que eu fui. Eu não passei. Eu não consegui chegar. Não consegui passar, tava lá na minha moto. Exatamente. Não consegui, tive que dar um arrudeio lá na Caixa Prego pra sair no INSS. Exatamente. Mas veja, Lucas, quando se quer fazer um local privado aqui, não consegue? Então veja, eu acho que assim, a gente não pode... Eu sou uma pessoa que eu trabalho com solução. Eu não trabalho com problema. Certo. Eu não trago o problema para a centralidade do debate. Eu trago a solução. E as soluções a gente constrói em conjunto. Tudo se constrói em conjunto. Se a gente quer, por exemplo, fomentar a cultura alternativa, fomentar a cultura de rua, a gente sabe como fazer. A gente chama o povo e o povo sabe. A gente precisa... Primeira coisa, Lucas, o São João de Caruaru, hoje, no modelo que está, ele está colapsado. Por conta do local, a gente sabe que há possibilidade de aumento do pátio de eventos. A gente tem como aumentar aquele... tem como otimizar aquele espaço de uma maneira mais... Né, que fique mais confortável estar ali, mais seguro estar ali. Existem outros locais na cidade que a gente pode estudar para colocar outros polos. A gente não quer apagar o São João como ele está. A gente quer melhorá-lo e quer dar a nossa cara, a cara do caruaruense ao São João. Que é isso que a gente precisa, né? É trazer o São João com a nossa cara. Falando de outros calendários, a gente tem Carnaval, Semana Santa, tem as serestas, né, Exato. fim de ano. Do Carnaval em si, ainda voltando à mobilidade, a gente sabe que a João Condé não cabe mais, não suporta ter aquele Carnaval, né? Eu acho muito massa a prévia. O Byron é um cara 10, mas não suporta mais. A Michelle já pensa de alguma forma recentralizar esse sucata, né? Essa prévia carnavalesca? A gente tem um projeto que aí até não entrou no plano de governo, não sei porquê, porque que é o projeto de incentivar o pré-carnaval, a gente tirar ali realmente da sucata, também amo o Byron, beijo Byron, mas a gente pode colocar ali como um dos polos de passagem, pode fomentar, mas as atrações principais a gente transferir para o pátio de eventos, né? Porque é o único lugar em Caruaru e é próximo que a gente tem como comportar esse público. E aí a ideia é usar essa estrutura do pré-carnaval, e aí é também entendendo a realidade do nosso povo e a cultura do nosso povo. A gente vai montar essa estrutura para o pré-carnaval, vai incentivar, vai trazer grandes atrações, vai fazer com que isso se torne uma tradição que já vem há tempo, né, sendo fomentada. Mas assim, culturalmente Caruaru é uma cidade que curte, as pessoas de Caruaru não curtem o carnaval em Caruaru, então a gente tem uma alternativa para isso. Se chama o Festival da Fé. A ideia é que a gente torne Caruaru um centro de cultura religiosa. A gente vai construir um grande festival, fazer um acordo com a rede hoteleira. Segue nessa pegada Garanhuns, né? Exatamente. Exato. A ideia é essa. Caruaru tem uma rede hoteleira que durante esse tempo fica obsoleta. Durante o período de carnaval, a gente não tem quase... Quem sai na cidade sabe, é uma cidade praticamente fantasma. Sim. E a gente quer aproveitar esse lugar, né, com a estrutura que a gente tem e fazer o Festival da Fé. Então, a gente vai utilizar a mesma estrutura utilizada no pré-carnaval, que a gente vai para fazer esse Festival da Fé, que com certeza vai trazer muito movimento para a cidade e vai aproveitar um período que geralmente não é aproveitado. A gente tem 2 minutos e 32 segundos. Eita, é rápido, hein? Michelle, é ligeiro demais. Demais. Sobre a questão dos museus, né? Nós temos inúmeros museus aqui na nossa cidade. Como é que a Michelle vai trabalhar, né, para que não fiquem esquecidos, né, esses museus, e que a galera continue, de certa forma, visitando, não só os turistas, mas os caruaruenses, que é um grande defeito do povo caruaruense, é não dar uma visitada nos museus. Se a gente fizer a enquete agora, o pessoal só vai saber Museu do Barro e o Mercado de Farinha. Exato. E inúmeros museus existem aqui na cidade. A ideia, Lucas, é que a gente torne, né, primeiro, o museu é um lugar também
de concentração da nossa tradição do que é ser caruaruense. Então, a ideia é que a gente traga também para os espaços das escolas, né, primeiro, é triste saber que os jovens de Caruaru não conhecem os nossos museus. Então, a gente vai fazer um circuito, né, dos museus. E a gente vai fomentar que as escolas, principalmente as escolas municipais, a gente tenha a semana do circuito. A gente precisa reestruturar, fazer com que os nossos museus sejam abertos por mais tempo, em períodos maiores. Porque, por exemplo, se você quiser ir a um museu à noite, você não consegue em Caruaru praticamente, não é aberto. Então, a gente tem que entender a realidade do nosso povo e da nossa gente também. A maioria da classe trabalhadora na semana está trabalhando. Então, no horário da abertura do museu, realmente, a gente não vai ter movimento. E a ideia é que a gente não só reestruture a infraestrutura, como também a gente faça um trabalho educacional de visita aos nossos museus, de fomento à educação voltada para a educação, conhecimento cultural e da nossa cidade. Questão da Fundação de Cultura. Como é que vai ser a Fundação de Cultura com a Michelle? Nós vamos manter a Fundação de Cultura da maneira, assim, não da maneira como ela está, mas no formato, como se diz assim, estrutural que ela está. Mas a ideia é que a Fundação de Cultura, ela seja um espaço muito mais aberto e amplo para o debate. Os fazedores de cultura precisam ter acesso às decisões da Fundação de Cultura. Precisam fazer parte dessas decisões e está na centralidade do nosso plano de governo, que é a participação popular. Então, a ideia é que a gente tenha uma Fundação de Cultura que dialogue melhor e dialogue mais com os fazedores de cultura de nossa cidade. Nós temos 13 segundos. Acabou. Então, acabou gente, um cheiro. Quiser saber mais, fala com a gente, procura a gente nas redes sociais. E é isso. Ainda a gente segue aqui, 5 segundos. 3, né? 2, 1. A gente bateu um papo com Michelle Santos, tá certo? Ela que é candidata à Prefeitura de Caruaru pelo PSOL, a Federação PSOL Rede, né? E agora, Michelle, 30 segundos para as nossas considerações finais, a partir de agora. Gente, primeiro um prazer imenso, Lucas, estar aqui com vocês mais uma vez na Rádio Cidade. Segundo, dizer que pra gente, quem tiver acesso ao nosso plano de governo vai ver que a gente disponibilizou um trabalho mesmo para fazer com que o nosso plano de governo refletisse um pouco do nosso sentimento da cultura na nossa cidade. E a gente quer que vocês conheçam o nosso projeto de governo para a cidade de Caruaru. E é isso. Votem 50, procurem a gente nas redes sociais para a gente conversar sobre a cultura em Caruaru. Perfeito demais. Batemos um papo aqui no nosso Café e Conversa eleitoral, Joseph Santos, com a Michelle Santos, né? Amanhã quem vai estar por aqui é a Maria Santos, tá certo? Da Unidade Popular. E a gente, claro, vai seguir trazendo muitas informações e esse debate durante toda essa semana, tá bom? Vamos embora? A gente segue com o nosso Café Forró e Política.